Depois daquela noite em que tudo desmoronou, eu me vi completamente perdido. Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e me deixado caindo, sem fim. A pulseira que ela me devolveu ainda estava guardada na minha gaveta, como um lembrete cruel do quanto eu tinha me enganado. Eu olhava para aquele objeto e me perguntava, como pude acreditar tanto em alguém que nunca esteve, de fato, ao meu lado? Nos primeiros dias, confesso, eu fiquei esperando alguma mensagem dela. Era como se uma parte de mim, mesmo depois de tudo, ainda desejasse que ela voltasse e dissesse que tudo não tinha passado de um mal-entendido. Mas as mensagens não vieram. O silêncio só aumentava a dor. Até que, de repente, começaram a chegar. Mensagens longas, cheias de desculpas, promessas e lágrimas digitadas em palavras. Ela dizia que tinha errado, que tinha perdido o controle, que estava confusa. Dizia que me amava, que não queria me perder, que faria qualquer coisa para ter outra chance. E não foram só mensagens. Ela passou a me procurar nos ensaios, a sentar perto de mim, a tentar puxar conversa. Uma vez, chegou a me esperar na saída, com os olhos marejados, implorando para que eu não desistisse dela. Eu olhava para aquilo e sentia uma mistura estranha, ao mesmo tempo em que uma parte de mim queria acreditar, outra parte gritava que já era tarde demais. Porque a verdade é que eu não conseguia esquecer o que tinha visto. Aquela cena dela de joelhos, implorando pelo meu amigo, estava gravada na minha memória como uma cicatriz. E toda vez que ela falava comigo, eu lembrava. Toda vez que dizia eu te amo, eu via os olhos dela fixos em outra pessoa. Não dava mais. Mas o destino, que tantas vezes parece cruel, às vezes também prepara surpresas. Foi nesse período turbulento que conheci alguém novo no coral. Ela era diferente. Não chegou tentando chamar a atenção, não fazia questão de ser o centro das conversas. Era discreta, mas tinha uma energia calma que me atraía. Começamos a conversar entre um ensaio e outro, e logo percebi que havia algo genuíno nela. O mais impressionante é que, com ela, eu não sentia peso. Não havia desconfiança, não havia medo de ser trocado a qualquer momento. Era tudo simples, leve e verdadeiro. Ela ria das minhas piadas sem esforço, me ouvia com atenção, lembrava de detalhes pequenos que eu mesmo já tinha esquecido. E isso, que parecia tão básico, era justamente o que eu não tinha no meu antigo relacionamento. Enquanto Minha escorria atrás de mim, tentando provar que tinha mudado, essa nova pessoa não precisava provar nada. Ela era ela mesma, e isso bastava. A cada conversa, a cada encontro, eu sentia meu coração se abrindo de novo, mas desta vez de um jeito diferente, sem ilusões, sem castelos de areia. Era como se, depois de tanto sofrer, eu finalmente estivesse encontrando o que sempre procurei, alguém que me olhasse como prioridade, não como opção. Minhas não desistia. Continuava insistindo, aparecendo, tentando se aproximar. Mas quanto mais ela tentava, mais eu percebia o quanto a nossa história já tinha terminado antes mesmo de ela admitir. Eu já não via amor naquilo. Vi apenas desespero por perder o controle que achava que tinha sobre mim. O tempo foi passando, e eu comecei a me permitir viver algo novo. Me aproximei daquela garota, e quanto mais eu conhecia, mais certeza eu tinha de que não era apenas uma distração. Era alguém real, alguém que me valorizava, alguém que estava ao meu lado por quem eu era, e não pelo vazio que tentava preencher. Um dia, durante um ensaio, minha ex tentou falar comigo de novo. Dessa vez, diante de todos. Disse que ainda me amava, que eu estava cometendo um erro, que deveríamos tentar outra vez. E ali, diante dos olhares curiosos, eu respirei fundo e disse o que vinha guardando dentro de mim: eu não posso mais. Você me perdeu no dia em que mostrou que meu amor não era suficiente para você. Não sou a sua segunda escolha. Não vou viver implorando por atenção. Eu mereço mais do que isso. Ela chorou, correu para fora e deixou o silêncio pairar no ar. Mas eu não chorei com ela. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. E foi nesse mesmo dia que a nova garota se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse apenas: você fez o certo. Aquela frase simples foi suficiente para me fazer entender o que eu achava ser o fim da minha vida amorosa. Na verdade, era o começo de algo muito maior. Hoje, olhando para trás, eu não sinto raiva. Sinto apenas gratidão. Gratidão porque, se não fosse pela dor, eu talvez nunca tivesse percebido que realmente mereço. Talvez tivesse continuado preso a uma ilusão, acreditando em promessas vazias. Mas a vida me deu uma segunda chance, e eu aprendi a não desperdiçar. Porque, no final, a verdadeira reviravolta não foi ela ter corrido atrás de mim. A verdadeira reviravolta foi eu ter finalmente entendido que não preciso implorar para ser amado. O amor de verdade não precisa ser mendigado. Ele acontece de forma natural, no olhar, no cuidado, na presença. E eu encontrei isso.